Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24. Oi. Capítulo 24. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 44. Lucas 24, versículo 44, onde está escrito assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. E vós, a todas as nações, começando de Jerusalém, e vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Senhor Deus nosso Pai, o Senhor nos reuniu neste lugar, e nós estamos congregados para prestar ao Senhor o nosso culto de adoração, para adorá-lo. Nós invadimos este culto que está por toda a eternidade, porque toda a eternidade o Senhor está sendo adorado. O Senhor criou querubins e serafins, anjos e arcanjos e toda uma milícia celestial que lhe cultuam e que lhe adoram. Nós invadimos este culto agora para lhe prestar a nossa adoração, ó Pai. Nós chegamos vestidos de Jesus, crentes da filiação que nós temos no Senhor. Pai querido, nós lhe pedimos neste momento que o Senhor receba a nossa adoração. E em troca, pedimos que o Senhor ministre a nós, pelo seu Espírito, que o Senhor abra o nosso coração e as nossas mentes pela inspiração do seu Espírito Santo e ministre, que não haja impedimento. Em nome de Jesus, ó Pai, nós lhe pedimos que tudo o que acontecer aqui seja só para a honra e glória do seu nome, para o crescimento e o fortalecimento da sua igreja aqui na terra. Isto é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eu não sei qual seria a sua atitude se você soubesse que vai morrer daqui a 2 horas. Eu não sei o que é que você diria aos seus filhos, aos seus queridos, mas nós sabemos qual foi a última preocupação de Jesus. Ele sabia que ia levar os seus discípulos para Betânia e de lá subiria para o céu. E visivelmente não estaria mais aqui. E a última preocupação dele foi, último momento, o Espírito Santo. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que será que Jesus Cristo tem a sua última palavra aqui na terra sobre o Espírito Santo? Nós sabemos que no Antigo Testamento não se fala muito. No Antigo Testamento nós temos várias menções do Espírito Santo com símbolos.
O Espírito Santo está simbolizado na água, na pomba, no penhor, no fogo, no óleo, não é? Na chuva, no sopro, no vento. São vários símbolos do Espírito Santo. Mas quando Jesus Cristo vem, ele começa a ministrar sobre o Espírito Santo. E os discípulos não queriam saber, estavam satisfeitos com Jesus. E ele insiste. No Evangelho de João, tem 12 aulas específicas sobre o Espírito Santo. Por quê? Se nós lembrarmos bem, quando os anjos pecaram no céu, Deus não moveu um dedo, como dizemos, nem uma palha, para redimir os anjos. Não. Mas assim que o homem caiu lá no Éden, na hora, Deus tomou a frente, anunciou, publicou que ele tinha o seu plano para redimir o homem. E naquele momento, Deus olhou para a mulher e olhou para Satanás, que estava travestido de serpente, e disse: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Aí depois nós vemos Paulo dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, naquele momento, Deus publica o seu plano da redenção. Então, Deus, o Pai, planejou a nossa redenção. Só que a nossa redenção incluía alguém que tinha que fazer a redenção. E essa incumbência foi dada ao Filho. Quando Deus planeja, o Filho vem fazer. Deus prometeu no Éden, e quando você lê lá em Gálatas 4, no versículo 4 está escrito assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então agora vem o remidor ou redentor, vem Deus Filho para fazer a nossa redenção. E ele fez. Quando Jesus completa a nossa redenção, ele grita em alto e bom som, lá da cruz. Entre os céus e a terra, ele grita: tudo está consumado. O preço está pago, a redenção está pronta. Não tenho mais nada para fazer aqui, ministério cumprido. E só por isso, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então agora, o Pai planejou a nossa redenção, o Filho veio e fez. E agora? Você pode comprar um carro, uma Ferrari, e pagar tudo da Ferrari e deixar lá na concessionária. Para que serviu? Assim seria a nossa redenção se não viesse o Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo falou tanto, ensinou tanto e ministrou tanto sobre o Espírito Santo. E agora, na hora dele ir para Betânia, o último assunto dele é o Espírito Santo. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ora, Deus fez tantas promessas, promessas condicionais, promessas absolutas. Mas, pelo que Jesus Cristo diz aqui, em Lucas 24, aqui nesse versículo 48, o Espírito Santo é a promessa das promessas. Então, nesse momento, nós pensamos, Jesus Cristo vai com seus discípulos para Betânia. E ali, a Bíblia diz que enquanto ele, erguendo a mão, os abençoou, de uma hora para outra eles perceberam que Jesus Cristo estava sendo descolado da terra. Ele estava descolando da terra e sendo elevado aos céus. E os discípulos ficaram olhando.
olhando, porque eles nunca tinham visto aquilo, eles nunca tinham visto filmes de efeito. Hoje nós estamos acostumados com homens voando, subindo em parede, todas essas coisas, mas os discípulos nem pensavam naquilo porque não estavam acostumados. Não havia essa tecnologia há 2000 anos atrás. Então, eles ficaram lá. Jesus Cristo foi elevado, uma nuvem cobriu os seus pés e eles continuaram olhando. Foi preciso que viessem 2 anjos e dissessem: varões galileus, por que estáis aí a contemplar as nuvens, as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o viste subir. Aí eles desceram. Fazer o que agora? Aqueles discípulos não tinham mais Jesus, nem tinham o Espírito Santo. Estavam no zero. Não tinham Jesus, que eles viram subir, e cadê o Espírito que ainda não chegou? Eles só tinham a perseguição dos judeus. Mas nós lembramos de uma coisa. Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a eles o que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então vamos? Não. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas como vai acontecer isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, só então, sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus disse para ir, mas havia uma cláusula a ser preenchida: jamais se mover sem o Espírito Santo. O que significa que sem o Espírito Santo não há a menor possibilidade de fazer discípulos. Pode fazer até adepto. Fazer discípulos sem o Espírito Santo é impossível. Você faz até evangélicos, mas discípulos não faz. Esse é o grande problema de hoje, é que nós vemos muito evangélico. E onde estão os discípulos? A diferença entre o discípulo e o evangélico é da noite para o dia, da luz para as trevas. Não tem condição. E a igreja está visivelmente capenga, porque tem muito evangélico. E onde estão os discípulos? Como está o ministério do Espírito Santo hoje? Está aí. E nós vemos as coisas acontecendo. Então esses discípulos sabiam que eles não podiam sair de Jerusalém. Eles queriam testemunhar. Eles acabaram de ver Jesus sendo elevado. Eles tinham certeza de quem era Jesus. Mas como eles iam testemunhar se eles não podiam testemunhar sem o Espírito não tinha chegado. Então eles desceram para Jerusalém e foram ficar todos presos no mesmo lugar, orando. É interessante que discípulo de Jesus Cristo, quando está na dificuldade, aí ele ora. Eles oraram o primeiro dia, o segundo, o quinto, o oitavo. No 10º dia de oração, coincidiu com o dia da festa de Pentecostes. Aí a Bíblia diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando se ouviu um som do céu, como um vento impetuoso que encheu toda a casa. Foram distribuídos línguas de fogo que pousou, e a cada um deles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito vos permitia que falasse. Foi o Espírito Santo que chegou. O poder desceu. Agora eles têm o poder, e o poder é visível logo na comunicação. Pá, abriram as portas, saiu o medo. Eles tinham toda a palavra. Eles tinham todo o conhecimento, mas não tinham o Espírito Santo. Então agora, o Espírito Santo vem, toca fogo, e eles abrem as portas. E você vê o poder se manifestando logo na comunicação. Pedro abre a boca, pela primeira vez ele se levanta com os 12. Porque antes ele se levantava sozinho. Agora vem a comunhão, se levanta com eles. Mas você vê Pedro se levantar e dizer:
O que está acontecendo aqui não é que esses homens são bêbados, mas o que está se fazendo aqui é o que está profetizado pelo profeta Joel. E Pedro abre a boca. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Pedro começou a dizer a profecia escrita no livro do profeta Joel. Nós não vamos ver nenhum momento Pedro dizer: João, vê aí o livro da profecia de Joel, me dá aí para eu ler. Sabia de cor. Por que este homem sabia de cor? Porque ele estudou muito o livro de Joel. Porque ele foi ministrado muito o livro de Joel. Porque Jesus Cristo ministrava os apóstolos. Hoje, você encontra uma igreja onde as pessoas não sabem mais a palavra de Deus de cor. E vem pessoas dizem para mim: irmã, que memória fantástica. Como é que a senhora sabe a Bíblia de cor? Eu digo: é porque eu estudo, eu leio, eu repito. Ah, irmã, mas eu não tenho memória. Qual é o número do seu celular? Qual é o dia do seu nascimento? Qual o seu nome? Qual o nome da sua mãe? Sabe tudo. A memória só não retém a palavra de Deus. Retém tudo mais, até as fofocas. Mas não retém a palavra de Deus. Por quê? Não existe empenho. Mas vamos deixar isso por lá. Chegou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Você se lembra da história? O Espírito Santo agora vem para pegar a redenção e aplicar em cada um de nós. O Pai planejou a nossa redenção. O Filho fez a nossa redenção. O Espírito vem pegar essa redenção e aplicar ao coração de cada um. Quando Deus manda seu Filho, ele põe a palavra no ventre de uma virgem e ali ele tece um corpo para aquele filho, como ele teceu o seu corpo e o meu corpo no ventre da nossa mãe. Então, quando Jesus Cristo nasce, ele é Deus num corpo de homem. Mas, porque ninguém pode fazer um trabalho de Deus aqui na terra se não tiver um corpo para ser visível. Mas quando Deus vai mandar o seu Espírito, ele não criou corpo nenhum para o Espírito Santo, porque tem o seu. E o Espírito vai habitar dentro de você. O Espírito Santo não habita no jardim, não, é dentro de cada um de nós, porque cada um de nós se torna um templo, uma habitação de Deus pelo seu Espírito. Chega o Espírito Santo. Então agora é possível fazer discípulos. E esses primeiros discípulos saem e começam a fazer discípulos. De que forma? Batizando. O Espírito Santo entra neles, porque o Espírito Santo é o discípulo do discípulo, é o espírito do discipulado. É ele que tem o poder de dentro de você para fazer discípulos. Mas o que é um discípulo? Um discípulo é um estudante. Um discípulo é um aprendiz. E nós sabemos que todos nós somos discípulos. O mestre do reino é Jesus. Todos nós somos discípulos. Mas, como é que a senhora está pregando? O pastor está ministrando? Será que eu sou discípulo? É. Quando você põe o seu filho na escola, você quer que ele seja médico, mas você não põe na faculdade de medicina. Você põe na escola. Ele vai começar a estudar, aprender, vai, anos de investimento. Depois ele faz o vestibular e entra na faculdade, mas ainda não é médico. Até que ele seja reconhecido como alguém que pode clinicar. Então, há um caminho. Discipulado depende do seu empenho, depende da sua dedicação. Você vai crescendo como discípulo, como estudante. Você tem que investir o seu tempo e o seu coração, sentar e estudar. Na escola de Jesus, o Espírito Santo está pronto para lhe ensinar.
A Bíblia diz que Jesus Cristo disse que esse Espírito veio para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar daquilo que ele teve ensinado. Então, se ele vai ensinar, nós precisamos ouvir, precisamos aprender. Você lembra, no dia da ressurreição, Jesus Cristo andou o caminho todinho para Emaús com 2 discípulos. Mas foi quando esses 2 discípulos e Jesus se sentaram à mesa que Jesus se revelou. Por que Jesus não se revelou no caminho? Porque Jesus se revela quando você se assenta com ele. Então, se você não se assenta, você quer que Jesus Cristo se revele enquanto você está na fofoca do YouTube? Porque você tem tempo para muitas coisas, nós temos, mas qual é o tempo que temos para sentar com eles? Talvez você esteja aí sentado pensando, será que eu sou um discípulo? O discípulo nasce. Se você tem um filho de 15 anos e ontem nasceu um filho e você não morreu hoje, qual dos dois é mais herdeiro dos seus bens? Os dois são iguais, porque são filhos. Só que o que nasceu ontem não sabe de nada. E o de 15 anos já fala, já anda e tudo mais. Então, discípulo é filho de Deus. Quando você se rende a Jesus Cristo, ele leva você ao Pai. O Pai põe um carimbo de propriedade em você. Ele põe o carimbo de filho. Para isso, o que é que ele faz? Ele lhe dá o Espírito. Esse Espírito vai em você transfigurá-lo num filho de Deus. Está escrito em Romanos 8, 29. E aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho. Mas, como está escrito lá em Gálatas 4, no versículo 4, no versículo 6, Gálatas 4, no versículo 6, está escrito assim, que porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse Espírito Deus lhe dá na hora do seu nascimento em Cristo. Na hora que você se rende, Deus lhe carimba, lhe dá o Espírito do Filho. E esse Espírito de dentro do seu coração vai ensinar você a chamar Deus de Pai. Preste atenção. Se eu disser para o senhor agora, meu irmão, que de hoje em diante você vai chamar o pastor de pai, você dizer eu, hein? Não dá certo. Você pode até chamar, mas você diz que coisa ridícula, eu vou embora daqui. Não dá certo. Você vai chamar aquele irmão de pai, minha irmã? Mas como é que você de uma hora para outra diz pai para Deus? Por que dá certo? Por que você não se envergonha? Por que você não acha ridículo? Porque tem um Espírito lá dentro testificando que Deus é seu Pai. Será que eu tenho Espírito Santo? Tem várias formas de você saber. Antes você ficava na safadeza, pecando, e dizia, menti para a mulher, oba, ela engoliu a mentira. Consegui enrolar. Fazia a arrumação no dinheiro, pegava um pouquinho a mais e dizia, opa, deu certo. Se sentia o cabra mais inteligente do pedaço. Mas agora, se você for enganar sua mulher, vem o mal-estar. Faço, não faço. Mas você já fez tantas vezes. Olha para sua mulher. E não dá certo porque tem o Espírito lá dentro dizendo para você, ei, você agora tem dono. Você é filho de Deus. O Espírito começa a se mover porque você é propriedade do Deus vivo. Então você pode até pecar, mas dá uma tristeza, dá um mal-estar, porque essa é a prova de que o Espírito Santo está aí, meu irmão. E o Espírito Santo lhe foi dado.
ele não vai produzir na sua vida a alegria por causa do pecado. Mas ele vai ficar ali. Você pode ter certeza disso. E você vai passar o resto da vida entristecendo o espírito. E isso não vai ser bom. Você nasceu. E filho de Deus nasce discípulo. Agora vamos dar exemplo na Bíblia de um discípulo principiante e um discípulo que está na universidade. Não é? Para você ver, para você não pensar assim, vai ver que eu nem sou discípulo. Vamos ver. Discípulo principiante, meu irmão, comete muita gafe que um discípulo mais velho não vai cometer. É como seu filho. Você manda escrever uma coisa, o de 6 anos, ele escreve tudo errado. Mas o seu filho de 10 já vai escrever certinho. O de 20 vai escrever muito melhor. Então vamos ver, discípulo começa. E ele vai crescendo. Ele entra no alfabetização, 1º ano, 2º, 3º, e vai assim até entrar na faculdade, até se formar. Ele é discípulo. Ele vai aprendendo. Eu queria hoje dar exemplo para vocês de um discípulo na Bíblia, do Beabá. Um discípulo que se formou, ou está se formando. E um outro que parecia discípulo e não era. Que tem tantos hoje aí na nossa cara. Até pregam o evangelho. E não tem o Espírito Santo. Então vamos ver isso na Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Não dá para ler tudo. Eu gosto de pregar mostrando o que está escrito. Porque o púlpito é para pregar a palavra de Deus. Você sabe que essa palavra púlpito só tem escrita na Bíblia uma vez, né? Só uma vez em toda a Bíblia ela está escrita. Eu vou mostrar para vocês aonde que está escrita. Está escrita no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 4. Está escrito, capítulo 8, no versículo 4, está escrito assim, está aqui. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, para ler a palavra de Deus. É o único lugar na Bíblia que você encontra a palavra púlpito. Então é muito específico que o púlpito é para pregar a palavra de Deus. Hoje o púlpito tem se tornado picadeiro. Mas o objetivo do púlpito é para pregar a palavra do nosso Pai. Mas vamos ver. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente não sai mais daqui. No capítulo 9 de Atos, fala especificamente, o assunto central do capítulo é a conversão de Saulo. Você sabe que Paulo de Tarso perseguiu a igreja. Conseguiu levar Estevão ao Sinédrio. Estevão foi condenado a apedrejamento. No capítulo 7 tem um apedrejamento de Estevão. E acabam enterrando o corpo dele. E Paulo estava com todo o sucesso, porque Paulo era um apóstolo do judaísmo, fariseu de fariseus. Uma coisa horrorosa, né? Então, como Paulo teve todo esse ibope, ele entrou perseguindo a igreja de Jerusalém. E no capítulo 8 diz, naquele tempo levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos os cristãos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E a Bíblia diz Saulo, que é Paulo, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Pensa, o ministério de Paulo no judaísmo. Mas ele achou que era pouco. Então agora, com todo ibope, ele vai pedir, cartas ao sumo sacerdote, às autoridades. A Bíblia diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que, se ele achasse ali algum discípulo de Jesus Cristo, que ele prendesse, podia ser homem ou mulher, e levasse para Jerusalém, para ir para o Sinédrio, para ser apedrejado como Estevão. Você pensa esse homem. E ele vai com tudo, com toda a autoridade para Damasco, e no meio do caminho ele tem encontro com Jesus. E nós sabemos o que aconteceu, ele caiu do cavalo, ele já ficou cego, já foi levado pela mão para Damasco. Agora é que eu quero, nessa situação, eu queria que vocês lessem comigo para vocês verem o que vai acontecer. Aqui no capítulo 9 de Atos, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, discípulo de Jesus Cristo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Esse rapaz, Ananias, é discípulo por quê? Porque ele já se rendeu a Jesus Cristo. Jesus Cristo levou o Pai o carimbou com selo de propriedade, lhe deu o Espírito Santo. E esse rapaz agora é discípulo, mas ele é discípulo principiante. E Jesus Cristo olha para Ananias e dá para ele uma visão. Olha, vai à casa, vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Olhe bem, acabou de ter um encontro com Jesus e já está orando. A gente às vezes diz assim: não, eu sou crente novo. Quanto tempo? Há 10 anos. O que? Paulo acabou, já está orando. E nessa oração ele tem uma visão. Você vê Jesus dando uma visão para Ananias, porque já deu uma visão para Paulo. Ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias. Eu mostrei você para ele. Impor as mãos para que recuperasse a visão. Essa é uma incumbência de honra. Você pensa o que é impor as mãos sobre Paulo de Tarso, o grande apóstolo de Jesus aos gentios, para que ele recuperasse a visão. Olha a atitude do discípulo principiante. Está aqui, no versículo 13. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha, o que é que esse discípulo está dizendo para Jesus? Senhor, o senhor está por fora, o senhor não sabe quem é esse homem. Eu estou por dentro. Eu sei quem é esse homem. Vou lhe explicar. Esse é o cabra que lá em Jerusalém, ele fez muitos males aos seus santos. Esse cabra. Sabe o que ele veio fazer aqui? Deixa eu lhe dizer. Ele veio com autorização dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o seu nome, Senhor. É isso que ele veio fazer aqui. Agora o Senhor quer curar esse homem? Eu estou lhe dizendo, vou lhe dar um conselho, Senhor. Deixe esse homem cego. Porque cego ele não pode fazer mal a nós. Porque isso daí não vale nada. Está vendo que isso é filho do capeta? O que você está vendo é que o discípulo principiante, ele dá conselho até a Deus. Discípulo principiante ainda não conhece. Mas ele tem um coração onde tem cuidado pela igreja. Ele não quer que os seus irmãos, os discípulos de Jesus, sejam mortos. Ele não quer que sofram, então ele está amparando. Ele tem cuidado da igreja. E para isso ele dá conselho a Jesus Cristo. Porque ele acha
que Jesus Cristo está por fora, Deus não sabe. Não tem gente que quando ora diz, ó Senhor, eu te peço. Envia um anjo lá na casa da minha sogra, aquela jararaca, porque isso? Ele pede a bênção a Deus, mas ele diz como Deus tem que fazer. Senhor, eu te peço que o Senhor vá na minha frente hoje, o Senhor coloque no coração do pastor, que ele me dê uma oferta de tanto, que eu preciso comprar leite para o meu filho, mas essa oferta tem que ser de tanto, porque eu também tenho que pagar minha luz e o meu gás. Quer dizer, ele diz para Deus o que Deus diz, tá bom, meu filho, como é? Eu tenho que colocar no pastor para ele lhe dar tanto, tanto para o leite. Quer dizer que Deus passa a ser nosso empregadinho, porque Deus não sabe o que fazer. Entregue o seu coração e diga, Senhor, o Senhor conhece minha situação hoje. Eu estou a zero de tudo. Ora e pede a Deus, porque é Ele que vai decidir. Mas a gente limita para o pastor lhe dar R$100. Vai ver que Deus queria que o pastor naquele dia lhe desse 10 mil. Simplesmente. Limitou. Imaturidade. Vai ensinar a Deus o que ele deve fazer. Esse discípulo estava dizendo para Jesus, estou por dentro de tudo, sou bem informado. E Jesus ouviu a charalpada desse discípulo imaturo e disse para ele, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. Você vê Jesus Cristo se explicando para esse homem? Olha, quando Paulo estava dizimando a igreja de Jerusalém, Jesus nunca foi para Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum deles para dizer, olha, esse homem que está fazendo essa arruaça toda, ele é para mim um instrumento escolhido. Ele não abriu o jogo para nenhum dos colunas da igreja. Abriu o jogo para esse discípulozinho de nada que está começando. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Como Jesus Cristo não faz acepção. Isso nos lembra um momento de Jesus com a mulher samaritana. Jesus Cristo nunca tinha revelado a real identidade dele assim, dizendo, eu sou o Cristo. Ele chega, aquela mulher primeiro diz para Jesus, tu és judeu. Daqui a pouco ela chama ele de Senhor. Depois ela diz, vejo que tu és profeta. Ela vai subindo. Ele diz para ela, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Ele abre a guarda, ele revela para ela a real natureza, identidade dele. Mulher samaritana. Ele não faz acepção. Você vê aqui, ele entregando a situação toda para o discípulo. Imaturo, bebê. Sabe qual é a reação dele? Então eu vou. Agora o Senhor me explicou. A atitude do discípulo principiante. Ele é efusivo. Ele é falador. E ele gosta de dar a impressão que ele é muito espiritual e que ele, é assim com o Senhor. Ele gosta. Olha o que esse Ananias vai fazer. A Bíblia diz, então Ananias foi. E entrando na casa, a casa era de quem? De Judas. Paulo estava lá hospedado. Ele foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere. Havia necessidade. Ele entra na casa, numa intimidade só. E já vai, Saulo, irmão, aqui, o Senhor apareceu para mim e me contou tudo o que aconteceu no caminho de Damasco. Ele me contou a história toda, você caiu no chão, se esborrachou, ficou cego. Eu sou assim com o Senhor. Chega cheio de autoridade. Gente, isso é próprio do discípulo imaturo. Ele chega numa intimidade. Sabe que eu tenho um projeto no Morro Dona Marta? A coisa mais difícil é contratar funcionário. Eu não trabalho com voluntário, porque voluntário crente é um problema. Não sei aqui, mas lá no Rio é.
quando você conta com eles, eles não aparecem, porque são voluntários. Aí você, se for, contrata um evangélico. Mas cadê fulano? Não chegou? Chegou 11 horas da manhã. O que foi que aconteceu? Eu tive que orar com uma irmã no hospital. Me convidaram para dar uma palavra, não sei o quê. Mas você tinha que estar aqui, 7h30. Está sendo pago para isso. Mas a senhora não é filha de Deus. A senhora é uma missionária, a senhora não entende. Quer dizer, eu contratei o missionário, o funcionário, carteira assinada, todos os encargos sociais pagos, e ele acha que pode orar onde quiser, na hora do trabalho, porque eu tenho que compreender, porque eu sou uma missionária, mas eu contratei você por hora. Eles não entendem, porque eles são irmãos. Assim, quando chegou, sou evangélico, eu digo, não. Vai aprender a ser evangélica aqui dentro, porque eu não sou evangélica, eu sou discípulo de Jesus Cristo. O seu sim é o sim, o seu não é o não, e o que passar disso não vem de Deus. Portanto, eu não aceito nenhum evangélico. Agora a pessoa chega lá, você é evangélica, minha filha? Não, irmã, ainda não sou. Vem. Porque ele vai aprender a ser filho de Deus com o meu exemplo. Vou ter que me virar para ser a melhor filho de Deus, para ele aprender de mim. E tenho me dado, eu tenho funcionário lá na casa de Marimata, que está há 28 anos comigo, não quer sair. Mas, era quê? Macumbeiro. Macumbeiro. Hoje é a melhor filha de Deus que eu tenho. Por quê? Porque aprendeu ali. Então, a pessoa chega assim, já é irmã, não respeita, acha que ali é uma igreja, não é, ali é um projeto. Então, o crente principiante, ele é muito espaçoso. Você viu, Ananias entra na casa de Judas e vai para Paulo. Saulo, irmão, quem disse que ele era seu irmão? Ele nem tinha recebido o Espírito Santo ainda. Se não recebeu o Espírito Santo, não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, como é que é seu irmão? Mas já chega anunciando, ei, estou sabendo tudo o que aconteceu, meu chapéu. Jesus Cristo me contou tudo. O Senhor é assim comigo, viu? Me respeite. Tenho visão. Então, isso é uma forma de você perceber o discípulo principiante. Agora, nós vamos ver um discípulo que começou assim, mas que perseverou, e agora ele está na universidade. Aqui mesmo, no capítulo 8. Se você olhar para Filipe, lá eu não vou mostrar tudo, mas se você quiser olhar depois em casa, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus Cristo faz uma pegadinha com João. Lá, Jesus Cristo chegou o dia da Páscoa, na festa dos pães asmos. Jesus Cristo viu que grande multidão o seguia. Então, ele olhou assim para aquela multidão. A Bíblia diz que, erguendo os olhos, capítulo 6 de João, no versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, presta atenção esse rapaz, Filipe, vocês vão ver. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar. Na tradução de Moffatt está escrito, dizia isso para ver a cara de Filipe, para ver a reação de Filipe, para se divertir com Filipe. Jesus Cristo estava dando uma pegadinha em Filipe. Tem pessoas que acham que Jesus andava com os discípulos 3 anos assim. Que nada, se divertiam à vontade. A alegria era a marca do ministério do Senhor. Resolveu fazer uma brincadeira com Filipe. Hein, Filipe? Onde vamos comprar pão? Para dar de comer isso todo. Dizia isso para ver a reação de Filipe. Filipe disse, senhor, acaba com isso, nem o salário de 200 denários. Daria para comprar pão para que cada um recebesse um pedaço. Você sabe o que é o salário de 200 denários? São 200 dias de trabalho. Quer dizer, ele deu logo uma exagerada, tira isso da cabeça. Lá vem André, que eu chamo o carioca da turma, e
disse, pegou a ponta da brincadeira de Jesus. Tem aí um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. André já tinha andado no meio da multidão, viu quem levou lanche, quem tinha comida, quem não tinha, sabia. Jesus Cristo disse, chama o rapaz. André sabia, foi lá, o rapaz veio. E ali aconteceu o milagre. Mas você viu a pegadinha com Filipe? Vou mostrar só mais uma de Filipe no capítulo 14. Para você ver como Filipe era imaturo. Jesus Cristo está naquele momento falando sobre para o povo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não for, eu vou teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar, e quando tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós, sabeis o caminho por onde eu vou. Aí entra o malcriado do Tomé. Nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, quanto mais saber o caminho. Jesus, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, o conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe vara na conversa e disse, vamos acabar com o Senhor. Mestre, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, só isso. Não quero mais saber de pregação, de ensino. Só quero ver o Pai. Para mim é suficiente. Jesus, eu acho engraçado esse Filipe. Jesus Cristo diz para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai, Filipe? Esse é Filipe. Agora vamos ver. Filipe com o Espírito Santo. Filipe, um discípulo na universidade. Capítulo 8 de Atos. A Bíblia diz, no versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E coisa boa. O pessoal hoje sai anunciando tudo quanto é coisa. Mas será que está anunciando Cristo? Ele desceu a Samaria e anunciava-lhe Cristo. Olha só que ministério espetacular de Filipe. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Pensa que igrejão que Filipe tinha em Samaria. Pensa só que maravilha o ministério desse rapaz. Pensa só o ibope que Filipe tinha em Samaria. O pessoal chegando de madrugada, trazendo coxo, aleijado, doente, e tudo. Filipe estava lá, nessa situação. Aí no versículo 26 vai acontecer uma coisa. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha vazia. Ele se levantou e foi. Olhe bem, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se encontra vazio. Sim, senhor. Você se lembra de Ananias? O quê? O quê, senhor? E quem vai ficar tomando conta da igreja? Quem vai ficar aqui quando os coxos paralíticos chegarem aqui? Como é que vai ser com esse povo? Eu tenho que fazer as coisas com ordem e decência. A obediência é pronta e imediata. Se o Espírito está mandando, o Espírito é responsável pela obra da igreja. Viu? O Espírito sabia o que ia fazer. Se levantou e foi. Essa é a atitude de um discípulo maduro.
ele sabe que a igreja não é dele. Ele sabe que o Espírito está dirigindo. Mas ele sabe quando é Deus que está falando. Aí ele apanha, ele sofre, ele é pisado, mas ele fica porque sabe que é Deus que está falando. Foi. Chegou, andou não sei quanto tempo, porque você sabe a distância de Jerusalém para Gaza e sabe a distância dali para Samaria. Aí chegou lá, olhou o endereço, disse, lado do sul. Chegou, essa estrada sai de Jerusalém, vai para Gaza. Então o endereço é aqui. Está vazio? Tá. Tudo certo. Discípulo amadurecido sabe que Deus não bota prega sem estopa. Deus, quando manda uma coisa, ele tem coisa para fazer. Se prepare, porque tem coisa para fazer. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Deus não suporta preguiçoso e não quer que você perca tempo. Então, se Deus mandou você ficar na direção do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, o caminho se encontra vazio, vai acontecer alguma coisa. Você fica lá. Daqui a pouco ele olhou bem no caminho, ele viu um poeirão vindo. E estava vindo uma carruagem espetacular. Quem vinha nessa carruagem era o ministro da fazenda do reino da Etiópia. A Bíblia diz que ele era um eunuco que tinha vindo adorar em Jerusalém, e ele era responsável por todo o tesouro da rainha Candace da Etiópia. E ele vinha, e quando Filipe viu, você pode imaginar aquela carruagem, ele ia dali para a África, para a Etiópia. Jerusalém fica na Ásia, Samaria fica na Ásia, Gaza fica na Ásia. Ele ia da Ásia para a África. Você pensa os cavalos que puxavam aquela carruagem. Cavalos fortes, velozes. Carruagem maravilhosa. Filipe viu aquilo, ficou olhando. Era para ficar ali. Aí, no versículo 29, o Espírito disse a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Senhor, como é que eu vou acompanhar cavalo correndo nessa velocidade, nessa poeira? Eu não aguento. Mas o senhor nem me disse para eu trazer uma águazinha. Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe pegou, o carro chegou perto, ele... Deus não ia lhe mandar acompanhar o carro, se não fosse para que tinha alguma coisa com o carro. Aí ele se aproximou bem e aplicou o ouvido. Porque discípulo de Jesus Cristo não é burro. Ele vai ficando mais inteligente cada vez. Porque a Bíblia diz que o homem inteligente é aquele que medita na palavra de Deus. Aí ele percebeu que o eunuco que tinha ido adorar em Jerusalém estava lendo o livro do profeta Isaías. Como que ele sabia? Porque o discípulo maduro, ele conhece os livros da Bíblia, ele conhece a palavra de Deus, ele tem intimidade com a palavra. É assim que nós crescemos como filho de Deus, é comendo a palavra de Deus. O nosso alimento espiritual, que nos faz crescer e reproduzir, é a palavra. É a palavra. Então ele conheceu e ele viu dúvida na voz daquele homem. Então, se existe dúvida, existe um campo pronto para você semear a palavra. E quando ele viu aquele campo, ele disse, compreendes o que vens lendo? Porque o eunuco estava dentro da carruagem, ele estava no poeirão de fora. O eunuco disse para ele, como poderei entender se alguém não me explicar? Filipe disse, é a minha hora, estou aqui mesmo. Ele mandou parar a carruagem, convidou Filipe para entrar. Filipe deve ter dado, graças a Deus, uma carruagem daquela, entrou, sentou. A Bíblia diz que a palavra que ele estava lendo estava no capítulo 53 de Isaías. O eunuco leu tudo de novo e fez uma pergunta para Filipe,
no versículo 34 de Atos 8. A quem se, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí entra o ministério de Filipe. Um dos versículos mais lindos do livro de Atos. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Esse é o objetivo de tudo o que aconteceu. Anunciou-lhe Jesus. Tem gente que fica rodando em volta, que nem mosca em volta do pudim. Ele precisava de Jesus, como todos nós, como qualquer um. Precisa de Jesus, não precisa ficar falando disso, falando daquilo, dando testemunho de si mesmo. Que isso? Anuncia Jesus. Porque quando você anuncia Jesus, o Espírito Santo entra e faz a obra. É só isso que precisa. Anunciou-lhe Jesus. Esse Filipe, lembra dele? Olha agora, amadurecido. Eles vão, caminham afora, e o eunuco diz, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe diz, epa, já não é comigo. Isso depende de ti e do Senhor que batiza. É lícito sim, se tu creres de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessou. Então, mediante a confissão dele, eles pararam. Filipe levou o homem à água, batizou, e quando eles saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe para Azoto. O eunuco olhou, cadê Filipe? A Bíblia diz que ele seguiu para a África, seguiu seu caminho cheio de alegria. O que foi que aconteceu? O evangelho entrou na África. O homem cheio do Espírito entra na África, uma autoridade. Você viu o ministério do discípulo amadurecido? Conhece a palavra de Deus? Tem interesse de fazer a obra? Não questiona o chamado? Não se sente a pessoa mais importante do mundo? Porque tem gente que diz, eu não vou sair daqui, um ministério desse, maravilhoso, eu vou sair daqui. Não, vai apanhar. Não tem ninguém melhor, nem ninguém pior no reino de Deus. Nós precisamos crescer. Agora, por que Filipe pôde fazer isso? Porque Filipe tinha intimidade com a palavra, estudava a palavra, conhecia os profetas, sabia o que é primordial, o que é Cristo, sabia a temática do batismo, porque não posso batizar qualquer um só porque eu quero, não. O batismo é de Jesus. Lá em Romanos 6, no versículo 3, a Bíblia nos diz, ou porventura ignorais, que todos nós que somos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte. Não é? Então, batismo não é uma coisa qualquer. Eu não posso batizar alguém sem, a pessoa tem que confessar a sua fé. Não é? Tem que confessar a sua fé. Então, aqui nós vemos a atitude de um discípulo principiante e de um discípulo amadurecido. Só que você vê que esse discípulo amadurecido, ele já foi principiante, mas ele cresceu. Ele cresceu. Agora eu queria, só mais um pouquinho, eu queria mostrar para vocês uma pessoa que tem tudo que parece um discípulo, mas não é discípulo. Então nós vamos ver isso aqui em Atos mesmo, no capítulo 19. 19. Não, desculpa, é 18. Eu sempre erro esse capítulo. É 18. No versículo 24. Nós vamos falar de um homem que você vai prestar atenção a esse homem. Se tem muitas moças aqui orando a Deus por um noivo, você vai gostar desse aqui.
Se tem mães orando por um genro maravilhoso, você, mãe, vai ver aqui um cabo espetacular. As 3 ali riram. Esse aqui tem as qualidades. Esse aqui, vou lhe dizer, eu até acho que ele era bonito. Não sei por quê, que eu acho que Apolo era bonito. Eu acho que Apolo era lindo. Não sei por quê. Poucas vezes você vai encontrar o doutor Lucas acumulando de títulos um homem na Bíblia como ele dá para Apolo. Você sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, segundo Lucas, escreveu o livro de Atos. O livro de Atos é uma carta que Lucas escreve para o seu discípulo para o seu discípulo. Então, você vê lá no início, escreveu o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, é uma carta que ele escreve para Teófilo, o livro de Atos. E nós podemos continuar, sabe por quê? Porque tem a saudação inicial, mas não tem final. Por isso que o meu ministério se chama Atos 29. Mas o livro de Atos acaba no livro 28, é para continuar. Aí eu vou no 29, no 30, vamos embora. Até hoje a gente está escrevendo os atos dos apóstolos na ministração do Espírito Santo. Mas deixa eu acabar com isso, por causa do nosso tempo. Olha aqui, no versículo 24 de Atos 18 está escrito: nesse mesmo tempo chegou a Éfeso um judeu, já chega com autoridade, natural de Alexandria, diga assim, por quê? Porque uma pessoa de Alexandria significa que ela é culta, ela é erudita, porque Alexandria tinha a maior biblioteca daquela época. O cara era judeu de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente, diga maravilha. Está faltando eloquência hoje nos nossos púlpitos. Hoje qualquer um prega, nós vai, nós vem. É uma coisa triste. Prega tudo errado. Outro dia eu estava num táxi e o rapaz me reconheceu. Papai, irmã, estava ouvindo esse senhor aqui, esse pregador. O cara estava confundindo os nomes. Ele estava confundindo o nome de Seom com Edom. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, esse homem está doido. Ele viu o galo cantar, não sabe aonde. Tive que parar na praça para pegar a Bíblia para mostrar para ele. Quer dizer, esse aqui não, eloquente, maravilha. E poderoso nas escrituras, diga amém. Olha quanta qualidade veio até agora. O homem é judeu, é culto porque é natural de Alexandria, eloquente e poderoso nas escrituras, tem mais. Ele era instruído no caminho do Senhor. Maravilha! Instruído no caminho do Senhor. Fervoroso de espírito. Veja se não é esse o cabo que você está orando aí. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Fechou, não é? Fechou a imagem daquele rapaz que você quer para casar, para viver com você a vida toda. Um servo de Deus. Um homem assim, um homem eloquente. Poderoso nas escrituras. Instruído no caminho do Senhor. Fervoroso de espírito, que fala e ensina com precisão a respeito de Jesus. Mas lá no final, Lucas vai sujar tudo. Conhecendo apenas o batismo de João. Pronto. Olha o que esse homem fazia e não conhecia o Espírito Santo. Faltou o Espírito Santo. Se faltou o Espírito Santo, ele nem é discípulo de Jesus Cristo. Porque na hora que você se rende a Jesus Cristo lhe leva ao Pai, o Pai lhe recebe como filho, lhe carimba como filho dele, herdeiro dele, e lhe dá o Espírito Santo. O pobre
desse rapaz falava muito bem, era eloquente, admirável. Mas não era filho de Deus. Quantos você conhece assim? Aí, a Bíblia diz que ele pôs, versículo 26, ele pôs, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele começou a falar. Impressionou todos na sinagoga. O homem era eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor. O homem deu um show de pregação. Mas lá dentro tinha um casalzinho perigoso. E o casalzinho perigoso era Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulinho de Tarso. Aí, e quando o rapaz acabou de pregar, aquele negócio vai para a porta e o povo vinha. Que palavra! Que maravilha! Como o senhor prega bem. Porque é assim, o pastor prega, digamos, um assunto, dízimo, todo domingo. Aí chega eu de lá de fora e vou pregar sobre dízimo. O pessoal diz, irmã, como a senhora prega bem sobre dízimo? Nunca tinha ouvido falar. E o pobre do pastor está pregando. Só que eu venho com uma linguagem diferente, com um sotaque diferente, com uma voz diferente. Então o pobre do pastor vai ter que aguentar isso. Aí o pessoal ia lá com Apolo. Que palavra, que maravilha. O senhor precisava vir aqui todo sábado, porque lá era sábado. Era preciso, a gente precisa de pessoas como você aqui, irmão Apolo. E Apolo, coitado, acreditando. E o casalzinho, Priscila e Áquila, estavam lá quietinhos, esperando o pessoal da babação sair. Quando acabou, eles foram lá e convidaram Apolo para ir na casa deles. Vamos lá em casa. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Foram falar de quê? Espírito Santo. Será que você conhece o batismo de Jesus? Só conhecia o de João. Aí ele vai ser batizado. Aí ele vai receber o Espírito Santo. Aí ele se torna um discípulo de Jesus. Ele já conhecia a Escritura. Agora ele vai ter a Escritura revelada. Agora ele vai ter o brilho da ministração no Espírito. E aí você vai ver o ministério dele explodir. Você vai ver que lá na igreja de Corinto, daqui a pouco você vê as 3 salas de escola dominical. A sala do apóstolo Paulo, a sala do apóstolo Pedro, a sala do apóstolo Apolo. Ele de igual por igual, junto com Paulo e com Pedro, porque só precisava do Espírito Santo. Você vê lá, em 1 Coríntios, no capítulo 3, de 4 a 6, Paulo diz, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andaste segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Você está vendo? Você vê ainda lá no final do capítulo, Paulo diz assim, no versículo 21, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam os futuros. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então você vê que sem o Espírito Santo, ninguém pode fazer discípulos. É preciso que você creia, que você se rendeu verdadeiramente a Jesus Cristo. E porque você se rendeu, o Pai lhe carimba e lhe dá o Espírito. Mas, irmã, será que eu tenho Espírito?
A senhora não sabe os maus pensamentos que eu tenho. Não precisa saber dos seus, sei dos meus. A senhora não sabe os maus desejos que eu tenho. Eu digo, não quero nem saber dos seus, que o meu já chega. Irmã, sou pecador. Que coisa boa você saber que é pecador. Porque tem muita gente que nem reconhece isso. E porque você é pecador é que você precisa de Jesus. Que ele veio para os doentes e não para os que são sadios. Então você reconhece que é pecador. Ele lhe dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é para você crer que recebeu. Você não precisa sentir. Porque o justo vive pelo que ele crê. Não é pelo que ele vê e nem pelo que ele sente. Ele crê que recebeu. Pedi, crede que tende recebido. Você recebeu o Espírito. Agora esse Espírito vai, primeiro de tudo, lhe ensinar que você é filho de Deus. Como Jesus diz, quando orar, dizei, Pai. Pai. Tantas coisas Jesus Cristo fez aqui na terra. Mas nunca você viu um discípulo dizer, Senhor, ensina-nos a curar os enfermos. Ou ensina-nos a ressuscitar mortos. Não, ele diz, ensina-nos a orar. Quer dizer, tudo o que Jesus Cristo fez, o que mais impactou os discípulos foi a oração. Jesus Cristo disse, tudo bem. Quando orar, dizei, Pai. Aquilo foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Como que eu posso chamar Deus de Pai? Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram nenhum rei, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nem Abraão, que era amigo de Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face, nem Davi, que era segundo o coração de Deus. Nunca um chamou Deus de Pai. Como é que eu vou chamar? Pai tem a ver com intimidade, com conhecimento, com colo, com aproximação. Jesus disse, quando vocês estiverem reunidos, digam, Pai nosso. Mas tu, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Quantas vezes você vai orar se não tem nada para dizer? Secou tudo. Eu fico impressionada com certas pessoas que dizem, irmã, que coisa boa é orar. Eu digo, me ensina. Ai, irmã, é um momento maravilhoso. Comigo não é assim, não. Tem horas que eu paro para orar, não tem nada. Secou tudo, não tem nada. O que eu vou fazer? Fico ali. De madrugada eu acordo, não quero orar. Mas eu preciso orar. Eu não oro porque Deus precisa da minha oração, mas eu preciso da oração. Eu ando a casa toda e vou começar em voz alta, porque senão eu durmo. Pai, eu passo meia hora dizendo Pai, até que flui alguma coisa. Aí é como se tirasse o tampão. Aí eu vou até de manhã. Mas é difícil. Porque quando você ora, alguma coisa diferente vai acontecer na terra. Porque os céus se abrem. O inferno se levanta contra. Porque vai acontecer alguma coisa aqui. Você não tem. Comece assim. Pai. Jesus Cristo disse, quando orardes, dizei, Pai. Aí vem assim, ele não é seu pai, é. Pai. Pai. Ele não está lhe ouvindo, que ele não é surdo. Pai. Pai. Creia que ele está ali olhando para você. Pai. Você começou como discípulo, porque você é filho de Deus. E você vai crescer. Vai fazer muita besteira, não sabe de nada quando começa. Como qualquer criança que começou. Mas você tem que continuar na oração e na palavra. Você é discípulo de Jesus Cristo. E você já tem o espírito do discipulado para fazer outros discípulos. Esse é o princípio. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.